Meus irmãos, vamos proceder agora a uma leitura onde eu leio um versículo, os irmãos respondem com outro. Vamos todos colocar de pé e, usando o texto que está impresso no programa, vamos ler onde está dirigente, né? Os irmãos, eu vou ler, congregação, os irmãos leiam juntos. Vamos ler esses textos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo capítulo 4, 5 e 2, Tito 2, 15 e 2 Timóteo 2, 1. São os versículos que estão impressos aqui. Vamos lá? Então eu leio um e os irmãos respondem com o seguinte, assim nós todos participamos. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos juntos cantar o hino 456, o estandarte desta igreja. 456. O irmão Natan nos ajuda? Amém. O estandarte desta igreja
pé por um minutinho, eu quero convidar o pastor Adenilson para vir aqui à frente, por gentileza. Ele vai fazer a oração agora pela mensagem que nós vamos ouvir. Não está no programa, mas eu gostaria de convidar o pastor para estar orando neste momento, pedindo a graça do Senhor, a direção do Senhor para esses momentos que nós vamos meditar em sua palavra. Oremos. Pai querido, nesse instante estamos gratos. Obrigado, Senhor, por esse dia festivo, esse dia de celebração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa igreja, nesse momento, nessa hora tão abençoadora, Deus amado, desde o início desse culto. E agora, Deus, queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa usar o Teu servo poderosamente, para que ele possa falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e nós possamos entender e colocar em prática. Pai amado, obrigado por todas as vidas aqui presentes. Nós oramos, nós agradecemos, não que nós merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, nessa ocasião, este momento de culto, de gratidão e também posse, o tema nosso que nós vamos trabalhar nessa noite precisa de ser, por força da ocasião, precisa de ser voltado para o ministério pastoral e a igreja. Não dá para ser diferente. Nós não podemos aqui ir para um outro assunto, né? Não vai dar aí uma boa recepção para os ouvintes. Eu quero convidar os irmãos para pensar no seguinte tema: uma visão prática da vida do pastor. Quero pedir que os irmãos me acompanhem. Eu farei várias citações bíblicas e é provável que eu não consiga esperar os irmãos acharem, mas se os irmãos forem bem aplicados, então vai dar certo. Então deixe a sua Bíblia na tua mão de uma maneira que você, se tiver algumas... Às vezes a gente carrega bastante coisa dentro da Bíblia, né? Quando cai assim a gente fica até apavorado, né? Tem compra de cartão de crédito, comprovante lá dentro, né? Enfim, né? Então faz uma limpeza agora, né? Deixa a tua Bíblia só as páginas da Bíblia mesmo, né? E aí nós vamos trabalhar juntos, né? Primeiro texto, eu quero considerar como texto base da nossa meditação. Ele está em Romanos capítulo 11, versículo número 36. Romanos 11, 36. A tradução que nós usamos aqui mais comum é a versão atualizada, e é da atualizada que eu vou então fazer a leitura. Esse texto base diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Este texto, meus irmãos, ele faz parte da minha vida particular, desde o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral, ministério da palavra. Desde a data, esse texto ele faz parte da minha vida. Eu carrego ele todo momento, eu estou recordando e sempre lembrando de que eu existo para a glória do Senhor. Você existe para a glória do Senhor. Iniciando a nossa fala de maneira específica agora, começa a partir de hoje, oficialmente, uma nova história na vida do pastor Simei Costa Lima, juntamente com a sua preciosa família. Este é o momento de sua posse como pastor e presidente da Igreja Evangélica Batista Monte Alegre. A partir de hoje, as mais variadas tarefas chegarão até ele para dar uma direção, uma orientação, etc, etc. Ele estará no exercício não somente de tarefas comuns, mas terá uma responsabilidade, prestem bem atenção no que eu vou falar, que ultrapassa até mesmo o mais inteligente dos homens. Ele irá exercer o ministério mais importante do mundo. Ele viverá e falará da parte de Deus. Suas palavras e ações
representará a eternidade de Deus aos homens. Ele vai cuidar de almas, de pessoas, de gente, e não de coisas. Aliás, os apóstolos preocupados com isso no passado, ali no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, eles deixam muito claro para nós ali, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Alguém já disse que pastor não trabalha. Alguém já disse, né? Mas nós temos um livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia fala a respeito da vida do pastor. Então não há como nós colocarmos nenhuma dúvida acerca da obra do Senhor na vida de um pastor. Eu quero dividir em 2 momentos o assunto que vamos refletir. Primeiro momento: quem o chamou? Quem o chamou? Não deve haver dúvidas no coração de um pastor. Deus o chamou. Deus o chamou. Vamos observar a experiência que Paulo transmite para nós acerca da vida dele. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 17, diz assim, Gálatas, capítulo 1, de 10 a 17: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1, 10 a 17. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 6, ele dá estas palavras: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Numa outra tradução que nós usamos muitas vezes para facilitar a compreensão de algumas palavras, a Nova Tradução na linguagem de hoje, desse texto, ela diz assim: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Mesmo texto, 2 Timóteo 1, 6. Quem o chamou? Uma pergunta: para que o chamou? Para uma obra, para uma missão, para um objetivo. Paulo, ainda falando a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele dá a estas palavras: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mesmo o apóstolo Paulo, falando aos líderes de Éfeso, ele os chama de bispos, a palavra no grego quer dizer supervisor. Ele disse em Atos capítulo 20, versículo 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada, absolutamente nada, deve impedir o pastor que foi verdadeiramente chamado por Deus de cumprir o seu ministério. Sempre acreditei assim, sempre preguei assim e sempre vivi assim. Nada. Pastor
pastor continua sendo pastor. Deus certamente dará as ferramentas necessárias, inclusive a coragem. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus vai suprir. Agora, numa pergunta, quem o chamou? Respondemos. Para que o chamou? Respondemos. Agora, até quando é o chamado? O ministério pastoral não é uma profissão, não se começa e para, é para sempre. Nenhum pastor deve pensar em se aposentar. Vai chegar um tempo em que ele não irá aguentar mais, mas ele precisa até a morte pensar em pregar. Eu estou tendo um privilégio de Deus de conviver um ano com o pastor Orozino Pereira Lisboa, pastor fundador da primeira igreja batista de Mococa, e eu estou impactado com o jeito, a marca de Cristo na vida deste pastor. Estava na quarta-feira, por volta de 16 horas, realizando o culto de gratidão pelos anos que Deus deu à esposa dele. Ela faleceu na madrugada da quarta-feira. Os irmãos sabem que eu estive em Mococa nesse final de semana, e no sábado à noite, na residência dele, nós estávamos agradecendo a Deus pelos 87 anos, 28/7/1931, data que ele nasceu. Ele completou 87 anos no sábado, e nós estávamos lá num momento gostoso, agradecendo a Deus. E quando agora na quarta-feira, pela madrugada, 3:30 da manhã, a esposa dele vem a falecer, irmã Isolina Bueno Lisboa. Ela nasceu dia 16 de maio de 1931, ela já tinha 87 anos. E ali, terminando o momento do culto, eu perguntei para ele, dizendo: pastor Orozino, o senhor gostaria de cantar um hino neste momento? E ele disse: sim, eu quero cantar o hino que diz que foi Jesus que abriu o caminho do céu. Homem de Deus. Foi esta a fala dele, não lamentando absolutamente nada e dizendo: foi Jesus que abriu o caminho do céu. Eu tinha pregado uma mensagem evangelística e ele então validou. Lá no momento do sepultamento, na hora que o caixão estava ali já para descer a sepultura, eu novamente, depois de eu ter falado alguma coisa, eu convidei ele: pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Quero agradecer a Deus, que Deus me deu uma esposa valiosa, preciosa. Vivemos mais de 61 anos juntos. O Senhor deu, o Senhor a levou. Louvado seja o nome do Senhor. Constantemente pregando, outra pregação. Não deve parar de pregar. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 2, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja também as palavras de Paulo acerca da sua própria vida. 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 8, ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse mesmo texto, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé.
e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vida. Eu passei, irmãos, pelo primeiro momento do assunto. Eu disse que eu ia dividir o assunto em 2 momentos. Eu passei pelo primeiro. Teve época de eu pregar aqui 3 horas. Eu fazia intervalo para cantar alguns hinos, né? Como tinha um café esperando, os irmãos aguentaram até o fim porque tinha um café. E eu espero que os irmãos saibam que deve ter alguma coisa esperando os irmãos, então vocês não vão embora e continuem, viu? Direitinho. Segundo momento da nossa meditação nessa noite: o cuidado da vida pessoal do pastor. Lembremos sempre da doutrina da mordomia. Pastor Cimeio, cuide-se. Cuide-se. Não esqueça que o corpo é o templo do Espírito Santo. O senhor pode estar pensando assim: pastor, o senhor está falando para mim, está falando para o senhor também? Eu estou tentando falar para mim. Alguém que tem acompanhado as notícias, né? Tem falado: como é que o senhor consegue ficar aqui, ficar lá, ficar ali, né? O senhor não para em algum lugar, né? Eu e a Sônia, tem época que a gente acorda e a gente não sabe aonde a gente está. Nós estamos em Barueri, nós estamos em Carapicuíba, nós estamos na freguesia do Ol, nós estamos em Mococa, né? Tem hora que a gente demora um pouquinho para a gente saber aonde nós estamos. Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Meus irmãos, pastor também descansa. Pastor também come. Pastor também bebe. Acreditamos, né? Que coisas que não tragam danos. Dorme, toma banho. Pastor toma banho. Tira férias. Pastor é gente, ser humano. Tem gente que às vezes entra no gabinete e eu estou lendo ou estou orando, né? Não estou dizendo que isso aconteceu aqui, não estou citando nenhum caso daqui, eu estou dizendo exemplos. E fala: o senhor está ocupado, não é, pastor? Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mas a questão mais forte na vida do pastor deve ser a sua vida espiritual. O pastor precisa orar. Se você souber que o teu pastor está orando, agradeça a Deus. Eu tenho uma ilustração de Spurgeon acerca de uma moça que ela ia buscar água várias vezes para a sua família, e vendo-a, Spurgeon perguntou a ela por que ela estava indo várias vezes, e ela então disse que buscava água para muitas famílias. Então Spurgeon concluiu que o pregador tem de ir à fonte divina mais vezes que os outros, porque ele tira água para muita gente. Pastor precisa ler, estudar. Como disse em certa ocasião o saudoso Dr. Shedd, ele disse que o privilégio de ser pastor é tão grande, mas tão grande, que ele é pago para ler a Bíblia.
O pastor precisa de ler. Né? Precisa de ler. E isso é trabalho. Paulo, ainda a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Perdão, eu citei capítulo 4, versículo 15, mas é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Versículo 15 é o que eu vou ler agora. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nesse segundo momento eu falei o cuidado da vida pessoal do pastor. Agora eu quero falar ainda nesse segundo momento o cuidado de sua família. E que governe bem a própria casa, 2 Timóteo 3,4, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Tive uma ótima impressão, agora alguns minutinhos antes de começar o culto. Peço permissão para citar o nome do Natan. Natan entrou no gabinete e ao se referir ao pai dele, ele falou: pastor, né? Eu gostei do Natan, porque é exatamente assim que os meus filhos tratam. Os meus filhos, quando estão no ambiente da igreja, eles se referem a mim como pastor. Quando estão numa intimidade em casa, aí é o pai. São assim, né? Tive o privilégio de fazer o casamento do meu filho caçula, o Richard,